Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31 ao verso 39. Dizem assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai querido, aqui estamos na Tua presença com muita alegria, Senhor, reunidos neste local para Te prestar culto, e sabendo, Senhor, da fragilidade da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, nós, ó Deus, carecemos continuamente da Tua graça, e é a respeito dela que nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós, nesse momento de meditação na Tua Palavra e também na comunhão da ceia. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, poucas angústias são tão silenciosas e também tão paralisantes quanto a dúvida acerca da própria salvação. Eu me lembro quando, na minha conversão, quando eu fui convertido e passei por momentos difíceis no início da minha jornada da vida cristã, eu fui tomado por essas dúvidas, mas eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de expor se de fato eu tinha sido salvo ou não. Muitos crentes professos seguem frequentando a igreja, seguem orando, servindo e ainda assim carregam no coração a pergunta que evitam fazer em voz alta: será que realmente eu pertenço a Cristo? Será que de fato toda essa história do Evangelho, será que tudo isso que estão dizendo por aí nas igrejas, será que essas coisas são verdadeiras e eu devo confiar nelas? Será que de fato eu estou na presença de Deus, justificado dos meus pecados? Ou se eu morrer hoje ainda estarei completamente banido da presença de Deus? Então essa dúvida ela é bastante angustiante. E ela costuma ser alimentada por experiências reais e muito dolorosas, como a culpa por pecados recorrentes, que enfraquece a confiança na promessa de Deus. Você peca, tá, você vai lá, confessa o seu pecado, mas aí daqui a pouco você está cometendo o mesmo pecado. Foi assim comigo também. E aí tá, peço perdão. Eu me lembro que naquela época eu tinha vergonha de pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Sabe aquela experiência que nós temos até entre nós, de errarmos, aí a gente vai lá, pede perdão. Daqui a pouco a gente erra de novo com o mesmo irmão. Chega uma hora que a gente fica, gente, ele não vai acreditar se eu pedir perdão novamente. Eu tive essa experiência com Deus. Pecados recorrentes, eles vão enfraquecendo a confiança nas promessas de Deus e vão enfraquecendo também a nossa relação com Ele. O sofrimento prolongado faz alguns questionarem se ainda são amados por Deus. Dores constantes, enfermidades constantes, parece que nada passa. E aí nós vemos tantos irmãos nossos que passaram por enfermidades e superaram, mas eu ainda estou enfermo. Será que Deus ama mais aquele irmão e não do que a mim? O legalismo religioso ainda ensina, direta ou indiretamente, que a nossa aceitação por Deus depende do desempenho espiritual. O problema do desempenho espiritual e pessoal é que esses esforços, eles são sempre insuficientes.
nós não resolvemos definitivamente o problema da nossa natureza pecaminosa. E aí nós podemos nos ver por não conseguir satisfazer a justiça de Deus e não conseguirmos ser fiéis o tempo todo, nós podemos nos ver na dúvida quanto à nossa salvação. Há também quem viva orientado mais pelos sentimentos do que pela fé, mas quando esses sentimentos eles oscilam, o que acontece? A segurança também oscila, né? Vai embora. Há também aqueles que não conhecem o caráter de Deus, não conhecem a palavra do Senhor, e por isso, desconfiados do testemunho da Bíblia, sofrem com as incertezas sobre o que vai acontecer após a nossa própria morte. E o resultado é uma fé ansiosa, insegura e pouco ousada. A Bíblia, contra todas essas experiências inconstantes do nosso próprio coração, não deixa o povo de Deus refém dessas incertezas. Graças a Deus, nós temos a palavra do Senhor que nos traz uma segurança contra as inseguranças inertes, inatas da nossa própria natureza quanto à nossa salvação. O apóstolo Paulo encerra, por exemplo, o capítulo 8 aqui da Epístola de Romanos, do capítulo 8, com uma das declarações mais fortes, pastorais e consoladoras de todo o Novo Testamento. Em Romanos 8, 31 a 39, a passagem que nós lemos, ele não apela para sentimentos ou méritos humanos, muito pelo contrário, ele conduz o crente a descansar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus ainda fará. E a expectativa dessa passagem é bem clara: conduzir o povo de Deus da insegurança para a certeza, do medo para a confiança, da dúvida para a segurança. E a epístola de Paulo aos Romanos tem uma estrutura muito clara. No capítulo 1, Paulo deixa claro que os gentios pecaram. Na cosmovisão do judeu, haviam apenas dois povos no mundo: os gentios e os judeus. Então, a parte dos judeus, todo o restante do mundo era considerado gentio. O que Paulo faz na sua epístola? No primeiro capítulo, ele deixa claro que os gentios eles estão corrompidos pelo pecado. Eles trocaram o Criador pela criatura. Eles abandonaram, ou melhor dizendo, eles se levantaram contra a natureza de Deus e eles também se levantaram contra a sua própria natureza, abandonando o modo natural das suas relações, diz o apóstolo Paulo no capítulo 1. Mas quando nós chegamos no capítulo 2 e 3, o que nós vemos, o apóstolo Paulo deixando claro que também os judeus estão igualmente corrompidos pelo pecado. E a conclusão dele no capítulo 3, verso 23, é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo, nenhum justo sequer. Todos se corromperam, todos se extraviaram, tanto judeus quanto gentios, ou seja, toda a humanidade. E essa é a conclusão que ele tira. Então, o que ele faz a partir daí? Especialmente no capítulo 3, verso 21. Ele vai expor toda a doutrina da justificação até o capítulo 5, verso 21. Então ele vai expor a doutrina da justificação. Uma vez que todos estão corrompidos pelo pecado, todos necessitam de justificação da parte de Deus. E aí, no capítulo 6, no capítulo 7, Paulo mostra a parte dessa doutrina da justificação, como o pecado ele nos escraviza, e ele nos escravizou. Ele chega a dizer no capítulo 7 que ele quer fazer o bem, mas ele não consegue, porque tem uma lei que impera na sua carne. É a lei do pecado que nos escraviza. Nós queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos. Mas, ao mesmo tempo, ainda nesses capítulos 6 e 7, Paulo mostra a necessidade da graça de Deus. Meus irmãos, se não for a graça de Deus, estamos perdidos. Se não for esse presente de Deus, essa bondade de Deus, a parte dos nossos esforços, boas intenções, a parte das nossas disciplinas religiosas, nós dependemos, ainda assim, da graça de Deus. E ele vai dizer, e vai deixar isso bem claro. Então, quando nós chegamos no capítulo 8, ele deixa para a igreja, para os cristãos, uma mensagem que traz um grande alívio, o alívio das boas notícias, o alívio do Evangelho. Ele ainda inicia com uma afirmação decisiva no capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Deus em Cristo Jesus, por graça, Ele removeu a condenação de sobre nós, aqueles que creem em Jesus Cristo. A partir daí, Paulo enumera as garantias objetivas da salvação, culminando nos versos 31 a 39, onde ele demonstrou razões sólidas e bíblicas pelas quais o verdadeiro crente pode ter certeza da sua salvação. E aqui estão, então, a lista que Paulo traz
Bastava uma razão. Mas Paulo traz aqui para nós uma lista diante da qual nós podemos observar, meditar e nos assegurar de que, de fato, pela fé em Jesus Cristo, obtemos e obtivemos tão grande salvação segundo a graça de Deus. Então nós não precisamos nos manter inseguros em relação à nossa salvação, olhando para nós, mas nos manter seguros da nossa salvação, olhando para Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. E a primeira razão que Paulo dá para nos apegarmos firmemente à certeza de que de fato fomos salvos, está no verso 31. No verso 31, Paulo, ele é claro: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a primeira razão que Paulo dá aqui é de que Deus, ele é por nós. Ele inicia com essa pergunta retórica, levando-nos a observar o que ele disse antes, onde ele apresenta a chamada cadeia dourada da salvação. Na teologia nós lemos o que está registrado no verso 30 como a cadeia dourada da salvação. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, à vista destas coisas, dessa cadeia, dessa dinâmica soberana de Deus quanto à salvação, ele começa com essa pergunta: o que diremos à vista dessas coisas? Meus irmãos, se Deus é por nós, porque Ele é o originador desse processo, o mantenedor deste processo e o destinador deste processo, se Deus soberanamente conduz todo esse processo da nossa salvação, o que nós podemos temer? Todos os verbos aqui estão no passado, no verso 30, indicando que o plano da salvação ele é completo, soberano e garantido desde a eternidade. A glorificação, que é a etapa final que nos aguarda, ela é tão certa quanto a salvação que já foi recebida. O que nos aguarda é a glorificação. Espiritualmente, nós estamos destinados a vivermos eternamente na presença de Deus, enquanto o nosso corpo se mantém corrompido pelo pecado. Mas no dia de Cristo, o nosso corpo será transformado em glória, e então definitivamente o pecado que jaz na nossa natureza será removido, e estaremos plenamente na presença de Deus. O que Paulo chama de glorificação é a nossa esperança. Então essa esperança ela é tão certa quanto os fatos presentes e passados relacionados com a nossa salvação. Nós somos eternamente justificados na presença de Deus no passado pela morte de Cristo, pela expiação do Senhor. Neste tempo presente estamos sendo salvos no sentido da nossa santificação. O Espírito Santo, pela palavra, está removendo da nossa vida, da nossa natureza, pela palavra, o conforto, o desejo pelo pecado. Estamos sendo santificados, mas ainda seremos salvos no sentido de que esta presença do pecado será definitivamente removida. Quando Paulo afirma que Deus é por nós, ele não sugere aqui ausência de oposição, mas a certeza da vitória. O crente ele passa por lutas, o crente ele passa por dúvidas, o crente ele enfrenta acusações, mas se Deus está a favor do crente, não existe força capaz de frustrar o plano salvador do nosso Deus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é óbvia, né? Ninguém pode contra o nosso Deus. Ninguém pode se opor aos seus propósitos eternos. Ninguém pode impedir o seu agir. A segunda razão que ele traz está no verso 32. Ele vai dizer que Deus é o nosso provedor, quando ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A expressão não poupou revela que Deus não hesitou. Ele não hesitou, não recuou e não negociou o preço da salvação. O preço da salvação era o seu filho. Você imagina, você gera o seu filho, você o cria com muito amor, e você, por causa de um criminoso, você entregar o seu filho para sofrer as duras penas merecidas por aquele que cometeu o crime e não o seu filho. Mas neste caso é mais profundo ainda, por duas razões. Jesus, sendo Deus, se fez homem, completamente inocente e isento do pecado. Segundo,
Jesus, ele foi entregue à morte. Ele não foi simplesmente entregue a uma cadeia para viver com a sua liberdade privada por séculos. Pelo contrário, Jesus e do modo como Deus, como está claro no verso 30, agiu em toda a história para nos conduzir à salvação. Ele satisfez a sua vontade eterna de promover ou de providenciar a nós tudo o que era necessário para a nossa salvação. Essas dádivas não são conquistadas por esforço humano, são expressão da graça e se referem a toda sorte de bênção espiritual, como aquelas que Paulo cita lá no capítulo 1 de Efésios, no verso 3, que são concedidas exclusivamente em Cristo Jesus. Se o maior bem que poderíamos receber da parte de Deus é a nossa salvação em Cristo Jesus, óbvio que tudo que se origina dessa dádiva, dessa ação soberana do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus por nós, vem acompanhadas. Todas as bênçãos que Deus poderia nos providenciar, Ele nos providenciou dando-nos a maior das bênçãos, o seu próprio Filho Jesus. Então Deus, Ele é por nós, é a primeira razão porque nós podemos nos assegurar da nossa salvação. Em segundo lugar, porque Deus é o nosso provedor, é Ele quem providenciou e providencia e há de providenciar tudo do que necessitamos para estarmos eternamente na presença do Senhor. Em terceiro lugar, no verso 33, ele vai dizer que Deus, ele é justificador. Ele não é apenas aquele que é o nosso protetor, verso 31, ele não é apenas aquele que nos supre em todas as nossas necessidades, verso 32, mas ele é aquele também que nos justifica. No verso 33 é claro, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ora, é Deus quem justifica. Então há uma discrepância muito grande entre o acusador e o justo juiz. O acusador e com ele os seus acusadores, eles agem, mas eles são completamente neutralizados pela sentença do justo juiz. E aqui está uma das declarações mais consoladoras da palavra de Deus. A justiça divina foi plenamente satisfeita pelo sacrifício de Cristo e imputada ao crente. A justificação não é uma sensação interna, mas uma sentença judicial proferida pelo Supremo Juiz. Então não depende do meu sentimento, e sim do fato de Deus ter me declarado justo na sua presença pelo mérito de Cristo diante das acusações dos nossos inimigos. Então, se Deus já declarou o pecador justo em Cristo, nenhuma acusação, seja dos nossos inimigos espirituais, seja dos nossos irmãos, seja do mundo, nenhuma acusação tem poder de reverter este veredito. Satanás e a consciência podem até acusar, mas o tribunal mais alto já se pronunciou. É Deus quem nos justifica. Em quarto lugar, Paulo vai descrever Deus quanto à sua obra soberana em relação à nossa salvação, demonstrando que Cristo é quem intercede por nós, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa é a quarta razão, nessa lista que Paulo está nos dando,
porque nós podemos ter certeza da nossa salvação, porque Cristo ele intercede por nós. E aqui nós temos 4 ações de Cristo que garantem a segurança do crente. Primeiro, ele morreu pagando a penalidade do pecado e removendo a condenação. Segundo, Paulo diz que ele ressuscitou. O sacrifício significa, essa expressão, que o sacrifício foi aceito por Deus e garantiu a vida eterna ao crente. Em terceiro lugar, Paulo, nessa lista, diz que ele foi exaltado, porque o texto diz claramente no verso 34, que ele está à direita de Deus. Ele foi exaltado, onde ele reina e assegura o triunfo final sobre o pecado e sobre o mal. Cristo reina. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus de forma gloriosa e de lá ele reina soberanamente. E é ali que ele intercede por nós como mediador e advogado, destinando a graça e a misericórdia de Deus a todos aqueles que creem nele. Aqui Cristo é o nosso mediador, é o nosso intercessor e por isso nós podemos ter a certeza da nossa salvação. E para terminar essa lista de 5 razões, porque podemos ter certeza da nossa salvação, a despeito dos nossos sentimentos, a despeito da insuficiente obra que podemos oferecer a Deus por meio de disciplinas espirituais, a despeito de acusações, de tribulações, a despeito de qualquer razão. A 5ª razão, porque nós podemos ter certeza da nossa salvação, está no fato de que Deus em Cristo nos amou e este amor ele é inquebrável. É por isso que ele vai dizer aqui no verso 35 até o verso 39, terminando dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nessa parte do texto, dos versos 35 e 39, Paulo ele enumera 7 formas extremas de sofrimento, todas reais na experiência da igreja, todas elas. Verso 35, verso 35, ele diz: quem poderá nos separar do amor de Deus? Aí ele vai enumerar 7 sofrimentos extremos que a igreja está sujeita: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. 7 formas pelas quais eu e você podemos, como igreja, sofrermos tribulações ou lutas nesta vida. As perguntas, elas não sugerem dúvidas nessa passagem, quando ele diz: quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá? E aí ele vai claramente demonstrar para nós que estas perguntas, ou que esta pergunta, ela não tem a intenção de gerar dúvida, muito pelo contrário. Paulo está simplesmente considerando que essas aflições, elas existem, mas elas não têm o poder de romper o vínculo do amor de Deus por cada um dos seus filhos. Então é uma pergunta retórica, como as perguntas que ele fez nos versos anteriores. As respostas, elas são óbvias, muito óbvias. A resposta a essas perguntas se encontra numa citação que ele faz aqui do Salmo 44, verso 22, no texto que lemos, verso 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então ele cita aqui 7 sofrimentos extremos, diante dos quais a igreja está sujeita a sofrer, a passar, mas ele faz uma citação relacionada no verso 36, baseada no Salmo 44, verso 22. Essa citação, ela teve a intenção de mostrar que o povo de Deus, ele está protegido da experiência do sofrimento, inclusive o sofrimento extremo e até o sofrimento considerado injusto. Contudo, a aliança de Deus em Cristo permanece inalterada, e Paulo deixa isso claro nos versos 37 ao verso 39, dizendo claramente: em todas essas coisas, ou em todos esses sofrimentos, porque nós passamos por eles e podemos ser tomados pelas dúvidas: será que Deus me ama? Será que realmente eu estou salvo? Por que Deus está permitindo passar por isso? Paulo está dizendo: meus irmãos, nós estamos sujeitos nessa vida a passarmos por todas essas coisas, mas estejam certos de uma coisa, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor de Deus se revela inclusive no meio de todos esses sofrimentos e injustiças. E ele diz no verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, meus irmãos, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as que estão no futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
tem o poder de anular o amor que Deus já provou por nós, por meio de Jesus Cristo, e é pela morte de Jesus Cristo que estamos certos de que mesmo passando por esses vales, ainda assim estamos seguros nas mãos do Senhor. Quero terminar fazendo algumas considerações. Primeiramente, é muito importante que nós estejamos examinando a nossa vida segundo os fundamentos da palavra de Deus, porque a nossa segurança da salvação não está em nenhuma das circunstâncias da nossa vida. A segurança da nossa salvação está no fato de Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós. Se a nossa segurança depende do nosso desempenho, nós sempre seremos perturbados pela incerteza. Mas a certeza bíblica repousa na obra consumada de Cristo, não nas nossas disciplinas espirituais, morais ou religiosas, não dos nossos méritos. Quando a culpa pelo pecado tentar silenciar a nossa convicção de fé, lembremos-nos que Deus já declarou a sua justificação total a favor de cada um de nós. Então, podemos livremente e com confiança confessar os nossos pecados. Uma vez que nós confessamos os nossos pecados, nós não estamos colocando em dúvida a nossa salvação, nós não estamos desmerecendo a obra de Cristo. Pelo contrário, quando nós confessamos justamente pela confiança e segurança de que fomos justificados, que os nossos pecados foram lavados e de que hoje estamos na presença do Senhor e podemos desfrutar das promessas que Ele nos garante na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós podemos repousar hoje, é nisso que nós podemos repousar hoje a nossa alma, a nossa consciência, porque a palavra de Deus, ela tem a palavra final, não os olhares ou as opiniões impiedosas dos outros. É a palavra de Deus que nos dá esta certeza. Em meio ao sofrimento, então, resistamos à tentação de interpretar a dor como ausência do amor divino. Evitemos pensar nesse sentido. A cruz prova que Deus ama o seu povo, mesmo quando permite as aflições. Deus ainda assim, Ele nos ama. E tudo converte para Cristo. Tudo converge para Cristo. Ele é o Filho de Deus e Ele foi entregue, o seu sacrifício foi aceito, Ele ressuscitou vitoriosamente, está assentado à destra de Deus, exaltado de onde reina soberanamente e também intercede com fidelidade por cada um de nós, por mim e por você. Olhar para nós mesmos pode gerar insegurança, olhar para Cristo produz descanso. Que todos nós aprendamos a viver não à sombra do medo, da insegurança, mas à luz da certeza de que nada, absolutamente nada, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos?